Amém, louvado seja Deus. Você pode se assentar, igreja? Eu queria falar com você que eu estou aqui acompanhada. Nós queremos que você comunique, que você fale por aí que nós temos acessibilidade em Libras. Tá? Então, a gente já pode se comunicar com quem tem dificuldade nessa área, dificuldade auditiva. Mas nós queremos que seja divulgado. Não pode ficar só aqui dentro, você tem que levar essa notícia adiante. Alguém que precisa vai chegar a nós. O primeiro passo é esse aqui, mostrar que tem quem é capaz para fazer, tá bom? E eu queria falar também de uma segunda coisa. Vai acontecer o Congresso de Homens, o pastor Eduardo anunciou aqui. Irmãos, vai ser um momento muito especial. Então, a minha sugestão, que as intercessoras venham com a roupa bonita que elas sempre usam, as intercessoras fazendo bloco de força de oração na igreja, o MUD com aquelas roupas que elas usam, que são lindas, também fazendo bloco de força na igreja. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo novo e necessário. Então, nós precisamos unir forças nesse propósito. Quando um grupo for estar presente, nós vamos fazer reforço no entorno. Nós vamos estar aqui dizendo quem somos. Nós estamos vivendo um tempo de milagres, tempo de coisas grandes. E irmãos, nós poderíamos tomar depoimento das pessoas que têm passado por um processo lindo e alcançado resposta de Deus. Lígia hoje estava dando testemunho que eu adoro testemunho, gente. E nós temos testemunho também da Ivone. Vocês sabem que a Ivone foi lá, estava passando por um processo. Ela foi diagnosticada com um câncer que é triplo, né, Jô? Triplo X, gente, o nome do câncer lá. Estava alojado na mama dela, o médico constatou que já era um câncer antigo. E quando ela se preparou para a retirada desse câncer, foi constatado um nódulo na outra mama. E ela, na retirada desse câncer, tamanha gravidade, ela passou por uma cauterização quase completa dentro do tórax. Tá? Ela passou por uma cauterização brutal, retirou o câncer, retirou o nódulo. E quando ela volta para o diagnóstico final, o médico dá uma notícia muito ruim. Havia uma suspeita que o segundo nódulo também fosse canceroso. E então ela ficou muito tensa, como era de se esperar, mas aconteceu algo que Deus chega de modo suave, né? Deus chega de modo devagar. E o que o médico propôs a ela? Dona Ivone, vamos repetir o exame, para ele constatar que estava certo. Ela ia passar por um processo terrível, químio e radioterápico, de durabilidade longa. Então, ela estava se preparando psicologicamente para esse processo, que seria muito ruim. O médico informou a ela de tudo que ela iria passar. E quando o médico pede essa contraprova que ela vai buscar, qual não é o resultado? A Ivone não vai precisar passar por nada desses processos. E o médico ficou bastante confuso, o oncologista bastante confuso. Dona Ivone, eu não sei explicar o que houve. E ela disse, mas eu sei. Sem voz, tá, gente? Dada a angústia que ela passou, ela perdeu totalmente a voz. E ela disse, eu sei o que aconteceu. Eu passei pelo milagre. Irmãos, tem pessoas aqui que estão passando pelo milagre e não sabem. Está acontecendo coisas grandes na tua vida e você não sabe. Nós, às vezes, nos distraímos com circunstâncias que não era necessária. Às vezes, nós perdemos nosso tempo olhando para coisas que não precisamos olhar, enquanto Deus está agindo na nossa vida. A Lígia logo vai dar o testemunho dela também, porque é importante que dê para você saber que nós estamos na curva do milagre. Nós estamos naquele tempo em que Deus opera. É claro que a vontade dele é imperativa. É claro que a vontade dele é soberana. Mas enquanto o pacote não fecha, o que a gente faz? Crê. A gente acredita porque nós somos teimosos na fé. Amém? Nós somos persistentes. Somos ou não, igreja? Nós somos persistentes, nós estamos aqui. Meu irmão está ali, Deus tirou o neto dele no momento da morte. O médico mandou, se despede porque vai morrer. E sabe o que aconteceu? No mesmo instante, o que estava morto reviveu.
Na mesma hora está lá, ó, brincando na rua, jogando bola, depois de estar morto, sem esperança, sem perspectiva. Irmãos, nós sabemos que Deus faz coisas grandes, mas nada se compara ao fato quando Ele realiza essa coisa grande. Quando a gente percebe que Ele fez algo que era impossível aos homens fazerem. Nosso Deus é tremendo e imutável. Imutável, nada supera isso. Mas não vou ficar aqui só falando, quero que você me acompanhe na leitura de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Uma história muito conhecida. Gente que sabe é outra coisa, né? A gente fala rápido e ela acompanha, ó. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido, gastado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes piorando. Ela ia para pior. Ouvindo falar de Jesus, pense nisso, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, acabou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrando-se diante dele, disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Glória a Deus. Essa palavra não trata só de um milagre, é uma história que começa muito, muito tempo atrás. A gente está falando de uma mulher que não tem nome. A gente conhece ela pelo mal. A mulher está em hemorragia. Não tem nome, porque o nome, nesse caso, não gera importância. A importância não está no nome, está no fato. E esse fato, para ela chegar nesse contexto, veio de muito tempo atrás, veio no tempo da lei. A lei é terrível, né, irmãos? A lei era terrível. A lei exigia punição para certas coisas. E a lei foi estabelecida para certas coisas. E uma delas, está lá escrito no livro dos Levíticos, que a lei foi estabelecida e que mulheres com fluxo de sangue não poderia, está lá nos Levíticos, vou até pedir para o Paulinho colocar aqui, Levítico, capítulo 15, de 26, 27, uma pessoa, toda a cama sobre que se deitar todos os dias, do seu fluxo ciliar como cama de sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundície da sua separação. E qualquer que as tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Olha que situação. Porém, quando for limpa, quando cessar o seu fluxo, então se contatarão 7 dias e depois... Olha para isso, gente. Depois que acabava o fluxo menstrual, aí a gente não ia contar 1, 2, 3, 4, 5, só depois do 7º dia é que podia tocar nos outros. Era uma lei, foi dada por Moisés, está dentro das 612 leis, mas olha só, a lei não foi dada para que as pessoas sofressem, era uma lei de contenção, era uma multidão imensa para se reger, então precisava haver lei. Haver domínio, e só haveria domínio se houvesse lei. E dentro desse domínio tinha essa lei, a lei da separação da imundície. Então, acontecendo que a mulher ou qualquer outra pessoa sangrasse, por tantos dias fosse, estaria imunda por quanto tempo fosse. E não deveria tocar em outras pessoas. Então, a gente vai ver que esta mulher estava separada socialmente.
Ela tinha que se esconder dentro da sua casa, não deveria sair de lá para coisa alguma, porque a lei não permitia, ela era imunda do seu sangue. Tá? Então, a gente vai caminhar no Velho Testamento em tempos da lei, onde a lei espremia. Não pode. A lei trazia punição. A lei promovia castigo. A gente vai entender que a lei até matava. Mas não é o caso aqui. Nós vamos ver que Deus queria tratar com os homens, mesmo dentro desse rigor da lei. E querendo tratar com os homens, ele cria uma linha de comunicação. Eram os profetas. Os profetas anunciavam ao povo. O povo recalcitrava do seu erro. E os profetas anunciavam a justiça, arrependimento e restauração. Irmãos, então o povo pecava, o profeta ia lá, o povo se arrependia, sacrificava e se restaurava. E a história apontava para um tempo de salvação. Deus quis, por um tempo, falar com o próprio homem, se comunicar conosco. E querendo se comunicar conosco, ele decide encarnar. Decide encarnar, ele vira homem. Jesus chega e ele era Deus. Vamos entender que Deus é indivisível. Então, o próprio Deus é concebido através de Maria e nasce Jesus, que agora é o nosso Salvador. A gente vai conhecer Jesus como unigênito, Filho de Deus. E quando Jesus chega, ele já não fala da lei. A notícia que ele dá é de perdão. A notícia que ele traz é de salvação. Irmãos, e Jesus comunica conosco esse tempo de salvação. E para comunicar esse tempo de salvação, ele começa a quebrar a separação. E agora Jesus lida com uma mulher adúltera. Jesus se encontra com uma mulher prostituta. Jesus falando sobre um tempo novo. Ele fala para os sacerdotes e levitas sobre perdão. Eles falam sobre os samaritanos, os separados. Ele fala sobre aquela pessoa que a gente discrimina, que eu e você discriminamos na rua às vezes, porque somos crentes. Nós consideramos que estamos em melhor situação e estamos a partir do princípio de que já temos a consciência de salvação na nossa vida. Mas se nós não chegarmos perto do perdido, se é aquela coisa, se ninguém falar, como saberão? Se ninguém for, quem vai falar? Então, nós vamos ter que ir, nós vamos ter que estar, e Jesus foi. Jesus chegou perto, Jesus caminhou junto, Jesus foi fazendo a lei. O apóstolo Paulo vem dizer que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele não rejeitou a condição humana, o sofrimento humano, a angústia, a dor. Ele não resistiu, ele não retrocedeu em nenhum momento quanto a essas circunstâncias que nos afligem. A perda, a morte, a separação. Jesus não cedeu. Gente, Jesus perdeu pai, perdeu mãe, ele perdeu pessoas. Jesus chorou pela dor de ver duas irmãs chorarem pela perda do irmão. Jesus chega lá e percebe a emoção de Marta e Maria e chora, mergulhado na emoção do luto daquelas irmãs. Jesus caminha e quando chega em Emaús, ele vê uma mãe com o seu filho morto. E sabe o que ele faz? Ele pratica algo que a lei jamais faria. Ele toca no morto e diz: jovem, eu te digo, levanta. Ele chega lá onde está Talita, morta. E ele diz: Talita, levanta e anda. Irmãos, Jesus não se privou ante o conceito da lei. Ele veio dizer que nós podemos amar as diferenças. Porque se a gente não praticar isso, o evangelho não vai ser anunciado. Aí Jesus chega e está andando na rua. E aquela mulher ouve uma coisa e o apóstolo Paulo vem dizer que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir o quê?
A palavra de Deus. E qual não é a notícia que aquela mulher ouve lá dentro da sua casa? O Nazareno está andando pela rua e curando os enfermos. O Nazareno está curando por onde ele passa. O Nazareno está curando porque ele está passando por aqui. Ele está caminhando no nosso meio, onde o Espírito de Deus está. Aí a cura, a restauração, a renovo, a novidade de vida. E a mulher ouviu que Jesus estava passando por ali. Quem era Jesus? O que curava? Jesus era o que tocou em Bartimeu. Jesus era o mesmo que para quem os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Esse ou seus pais para que nascesse cego? Olha só, se não eram os mesmos conceitos e preconceitos que nós arrastamos hoje. Não é os mesmos equívocos de pensamento e de fé que nós praticamos. E Jesus imediatamente olhou e mudou o pensamento que estava vinculado à lei. Ele disse, nem ele, nem seus pais, mas nasceu assim para o quê? Para a manifestação da glória de Deus. Tudo que nos ocorre, tudo que vem a nós, vem para que o nome de Deus seja glorificado. E aquela mulher ouviu e começou a conjecturar. Hoje eu vou ficar curada. Hoje eu vou atrás do que eu preciso. Ela, por fé, decidiu que ia abrir suas cadeias, porque o que ela vivia era uma prisão semelhante à que muita gente vive hoje. A prisão da depressão, a prisão do medo, a prisão da angústia, a prisão do desemprego, a prisão da quebra de aliança, da destruição do lar, da separação familiar. Irmãos, prisões que vão nos pegando na caminhada. É um círculo que não para. Ele vai nos atacando, nos atacando, nos atacando. E aí nós passamos a ter uma fé bilateral. Vou chamar de fé bilateral, pastora Daílze, porque ela funciona para cima e funciona para baixo. A mesma fé que me impulsiona na direção da vida, chega para mim na mesma proporção ou força maior e diz, você vai morrer. E agora, o que eu alimento com mais força, é aquele ditado, né, que tem lá, acho que é indiano, se não me engano, o gigante que você alimenta, a fera que você alimenta mais é a que vai vencer. Aí agora a nossa fé vai ser determinada pelo nosso modo de pensar. Ou eu creio que Deus tem vida para me dar, ou a minha fé inversa vai me matar. Porque você é movido pelo que você crê. Se você acredita que Deus tem força para chegar na tua vida, se você acredita que a salvação te alcançou, se você acorda e dentro daquele turbilhão de lutas você diz, Deus está aqui. Irmãos, porque quem determina isso são os teus lábios. Deus está na minha casa, independente da luta que eu passe. Deus está na minha vida, independente do enfrentamento que tem hoje diante da tua face. Ouça isso, independente do problema que você vai encarar amanhã. Deus está contigo, meu amado. Deus não está condicionado a circunstâncias. O amor poderoso de Jesus, aquele mesmo que nos libertou do jugo da lei, aquele que cumpriu a lei em si mesmo para que nós tivéssemos vida, se movimenta na nossa direção. Era isso que Deus estava comunicando conosco através do seu Filho encarnado. Ele estava dizendo a esperança. Aquela mulher rompe suas dificuldades, abre as portas da sua prisão e decide, hoje eu vou tocar em Jesus. Quantas circunstâncias a gente não passa que tentam nos impedir de chegarmos a Jesus? Irmãos, quantas vezes nós passamos por situações que a gente não consegue orar, que a gente não tem como se expressar, a gente não sabe dizer. Ih, gente, coisa chique, ó. A gente não sabe dizer, a gente não sabe expressar. A nossa alma parece que cala, parece que tranca. E se alguém pergunta, a gente age assim, ó. Não sei, parece que Deus está longe. Não é assim, Daílze? Parece que Deus está longe, às vezes. A gente já passei muitas vezes por isso. Parece que Deus está muito longe. Eu estou falando e parece que faz eco, parece que Ele não ouve. É nessa hora que eu preciso alimentar a minha fé em Deus.
Eu preciso entender o plano maior de Deus na minha vida, e você precisa entender esse plano na tua. Aquela mulher sai. Gente, pensa Bartimeu, cego. Ele quis desesperadamente falar com Jesus. E ele não encarou a dificuldade da visão para chegar em Jesus. Ele encarou a dificuldade de pessoas que enxergavam. Não incomode o mestre. Não incomode o mestre. Deus não se importa com isso. Quantas palavras a gente não ouve assim? Quantas palavras de desesperança a gente não ouve no dia a dia? Quanta coisa não faz a nossa fé esvaziar? Quantas vezes a gente não sente que a fé está murchando? Porque a gente acaba ouvindo palavras que não são capazes de alimentar a nossa fé em Deus. Nós continuamos tendo fé, só que a fé está a fé está para baixo, a fé está no inverso. Eu estou acreditando que tudo vai dar mal, tudo vai dar errado. Aquela mulher decide se largar de todos esses pensamentos e vai tentar tocar em Jesus. E quando chega lá, o que ela percebe? Não vai dar. A multidão era grande. Ela não conseguiu vazar a multidão, então ela pensou numa coisa, ela foi diminuindo a expectativa. Mas se eu tocar pelo menos... Se eu ao menos conseguir tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Nós temos que ter esse pensamento, irmãos. Quando aquela mulher segura na orla das vestes de Jesus, ela tira dele coisa que ele costumava entregar. É a única pessoa nas Escrituras que tirou de Jesus. Ela sacou algo de Jesus. E Jesus imediatamente diz, eu senti, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu algo que eu não entreguei. Tinha saído virtude, a persistência, a coragem, o ouvir que Deus estava habitando entre os homens. Deus estava habitando entre os homens, fez com que o coração dela se inclinasse profundamente dentro de uma fé capaz de promover a mudança que ela precisava. Não era só ser curada, era ser aceita. Não era só ser aceita, era ser acolhida. Quando Jesus diz, alguém me tocou, ela treme de medo. Ela era improvável, ela não poderia. Mas Jesus fala, alguém me tocou. Todo mundo estava tocando, mas ninguém tirou nada de Jesus. Todo mundo estava espremendo, mas ninguém alcançou nada de Jesus. Aquela mulher se entregou à possibilidade, desceu lá o máximo que ela pôde, com um pensamento apenas, longe dele não vou ficar. Longe dele não vou ficar, porque hoje vou tocar no coração de Jesus. Querido, eu queria que você entendesse uma coisa. Jesus está passando neste lugar. Nós estamos agora no ministério do Espírito Santo. Quando Jesus vai aos céus, é assunto aos céus, começa o ministério do Espírito Santo. É o ministério da terceira pessoa da Trindade. Hoje ele passeia no nosso meio, cada vez que eu cruzo aquela porta, eu tenho uma convicção no meu coração, o Espírito Santo vai transitar no nosso meio. O Espírito Santo vai caminhar no nosso meio. Irmãos, Jesus nos libertou através do seu sacrifício, nos tirou do jugo da lei, nos colocou no eixo da graça. E nós vivemos hoje o tempo dessa graça, amém? É o tempo em que a ação dos céus vem na nossa vida. É o tempo em que a ação dos céus te alcança aí onde você está. Te alcança na tua casa, no teu trabalho. Irmãos, quantas vezes nós nos amarramos, prendemos a nossa esperança, tiramos ela de perto da graça e colocamos ela do lado de um problema. E ficamos ali cocheando na fé, buscando força para acreditar que o Espírito Santo vai agir. E às vezes nós precisamos somente o quê? Descansar no Senhor. Há uma promessa para a tua vida nessa noite. Jesus chega para aquela mulher e fala, filha, a tua fé te salvou.
Ele poderia ter dito: a virtude que saiu de mim te curou. Ele poderia ter dito: o milagre que saiu de mim te curou. Irmãos, Deus não alega o milagre que faz. Quem alega somos nós, e devemos fazer isso para engrandecer o nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado no nosso meio. Hoje é noite muito especial. É noite em que Deus está passando aqui, chamando você pelo teu nome. Talvez o teu nome seja anônimo. Talvez você seja uma pessoa anônima, que as pessoas nem tratam pelo nome. Lá em casa, às vezes, o Vitor fala assim: Regina, qual é o nome daquela irmã? E eu falo: qual? Aí ele fica lá pensando: aquela. E eu falo: qual? Aí ele fala: uma que tem o cabelo assim, ó, que a filha faz trancinha. Aí eu sei que ele está falando dela. Aí hoje eu estava pensando isso: às vezes a gente tem o nosso nome é codinome. Mas sabe de uma coisa? É você mesmo. É você, não importa qual seja o seu nome. Seja Marlene, seja Ruth, seja Dolores, seja Maria, seja André, seja Antônio. É para você. É por você, é por mim que Ele está aqui nessa noite. É por nós que Ele se movimentou nessa noite. O Espírito Santo flui neste lugar por nossa causa, irmãos. Flui neste lugar por causa da nossa necessidade. Flui nesse lugar para que o nosso coração transborde de esperança, sabendo que Ele está no controle. Saiba disso. Tem coisas que talvez aquiete tua vida, te ponha em silêncio, que deixe o teu coração de quarentena. Às vezes nós pesamos: Deus, não quero mais. Deus, não estou mais com vontade. Você já acordou assim alguma vez na sua vida? Deus, não estou mais com vontade daquilo. Deus, não quero mais aquilo. Deus, eu não estou mais gostando disso. Deus, não vou mais não. Não quero mais não. Mas sabe, nós temos que viver o tempo de Deus. O tempo bom é o dEle. Jesus é aquele que chega na hora certa, é aquele que tem um plano perfeito. Às vezes vai doer, mas é perfeito. Às vezes vai nos fazer chorar, mas é o plano de Deus. Deixa o Espírito Santo te tocar nessa noite, porque essa oportunidade é tua. O Espírito Santo está passando aqui e com certeza nós podemos tocar nele. Amém? Faça isso, aproveite a tua oportunidade. O que te aflige, o que tem te apertado, o que tem te aprisionado, o que tem te deprimido, te apertado, o que tem te amarrado, te prendido. Irmãos, às vezes nós sofremos por causas que não são nossas. Hoje eu estava falando sobre isso. Nós sofremos por causas que não são nossas. Aliás, 98% do que sofremos é pelos outros. É por uma outra pessoa, é por filhos, é por parente, é por irmão, é pelo pai, é pela mãe. Nós sofremos, irmãos, mas saiba de uma coisa: tudo que suceder a uma pessoa não necessariamente vai suceder a outra. Porque o chamado de Deus na nossa vida, mesmo dentro da nossa casa, é individual. É muito particular. Nós vamos guiar os nossos filhos debaixo do temor de Deus, mas o que vai acontecer na vida dele é particular dele com Deus. Mas uma coisa é certa: quem vai promover essa coisa é o Espírito Santo através da nossa fé. Fique em pé nessa hora, queridos irmãos. É um momento muito especial. É um momento que nós vamos abrir as portas da nossa vida, da nossa mente. Eu proponho que você faça isso agora aí. Comece a equalizar teus problemas. Traz ele à tua mente, porque você precisa se esvaziar deles. Você precisa frustrar esses problemas. É momento de você frustrar isso. E o que foi de ruim ontem, até ainda há pouco, você apagar da tua vida. E você viver uma história nova. Viver um momento novo, você acreditar que Deus vai fazer. Ele não vai fazer somente porque é Deus, vai fazer porque você vai movimentar a tua fé na direção desse milagre. Comece a dizer: Deus, eu ponho minha vida, a minha vida, Deus, porque ela é pessoal, ela pertence a mim. E o que quer que eu faça, Deus, outra pessoa não será punida por ela. Outra pessoa não vai sofrer a pena do meu pecado, do meu erro, da minha falha. E por isso eu me coloco diante da tua face,
Mas, Senhor, eu vou aproveitar para colocar minha família. Comece a falar com Deus. Isso é particular teu. Quem te é caro, o que dói, o que machuca nessa hora, o que te trava, o que te magoou, aquela palavra que foi dita por alguém que paralisou a tua vida. Aquilo que aconteceu no passado e paralisou você, te deprimiu, te magoou, porque você não esperava. Talvez seja a hora de você tirar isso de você. Aproveite que o Espírito Santo está passando aqui. Toque nele. Toque no Senhor. Deixa Ele falar contigo. Deixa Ele agir na tua vida. Permita que o Espírito Santo chegue no teu coração, trazendo restauração. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, restaura o teu povo. Deus, em nome de Jesus, restaura a igreja, Pai. Deus, nós somos um corpo sustentado pela tua graça. E nessa noite nós te clamamos, Deus, que o nosso norte aponte para o Senhor. Que haja, meu Deus, remissão no nosso meio, que haja cura, transformação. Deus, que corações sejam sarados, que mentes, meu Deus, mentes sejam curadas nessa noite. Em nome de Jesus, meu Pai, trabalha na vida da minha irmã, do meu irmão, trazendo reencontro, restauração. A lei já não pesa sobre nós, meu Deus. O peso da lei já não tem força contra a nossa vida, porque o tempo de Deus chegou. O tempo de Deus se manifestou na vida do meu irmão, da minha irmã. Deus, o tempo dos céus se manifesta no meio da igreja. Passeia, Senhor. Passeia no meio do teu povo. Traz, Deus, traz renovo. Traz vida nova, Pai, em nome de Jesus. Traz renovo aos teus filhos neste lugar, Pai. Nós te clamamos. Vem, Senhor, em nome de Jesus.